Vamos ver agora o anexo da portaria 3523. Esse anexo, ele é o quê? Ele é o ele é o PMOC oficial, né? O que vem na portaria 3523. Então, se o fiscal bater amanhã ou depois na porta do seu cliente, ele vai se basear por esse documento aqui. Por isso que é importante você dominar ele, tá? Então, primeiro item, identificação do ambiente ou conjunto de ambientes e identificação do proprietário, locatário, preposto. Muita gente se confunde nisso aqui, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para você entender como é que é a forma correta de preenchimento. Então, o seu cliente é um escritório de contabilidade, né? ABC Contabilidade. Então, identificação do ambiente ou conjunto de ambientes. Nome, ABC Contabilidade. Endereço, Rua São José 123. E aqui, identificação do proprietário, locatário, preposto. O que ele é naquele ambiente? Ele é o locatário? Então, ele marca locatário. Nome da empresa, ABC Advogados. Endereço completo, mesmo endereço, Rua São José, XYZ. Esse exemplo que eu passei, ele é para, por exemplo, imagina uma loja de rua, uma casa comercial, uma garagem, alguma coisa do tipo, onde não existe um prédio que, por exemplo, não tem uma identificação local, é só aquele imóvel. Então, ele repete os dois. O cara alugou uma garagem e botou um salão de cabeleireiro lá dentro. Então, ele vai preencher aqui o nome do salão e vai preencher aqui o nome do salão. E ele é o locatário. Se ele for proprietário daquele ambiente, não muda. Ele só vai colocar aqui que ele é proprietário. Agora, uma outra situação. É uma galeria. Não, melhor, é um shopping. Então, ele vai colocar aqui o nome do shopping. E aí, nesse caso, ele já é um locatário. Então, por exemplo, Shopping Ibirapuera. Então, ele vai colocar aqui Shopping Ibirapuera, Avenida Ibirapuera, número tal. E aqui ele vai colocar razão social, lojas 123. Endereço, Avenida Ibirapuera, tal. Loja 300, número tal, loja 305, piso 2, por exemplo. Então, essa é a diferença entre um e o outro, tá? Quando o teu cliente está num ponto de rua, por exemplo, que ele não está vinculado a nenhum prédio, a nenhuma entidade, a nada, você vai preencher os dois aqui igual. Tá exatamente igual. Agora, quando o seu cliente está em um local, ele faz parte de um local, um shopping, pode ser um prédio comercial. O cliente está no shopping, no prédio Mundo Empresarial, por exemplo, é o nome do prédio. E ele está lá no terceiro andar, ou sala 502. Então, aqui você vai colocar o prédio, o telefone do prédio, os dados do responsável pelo prédio, né? E aqui você vai colocar só referente ao andar. Aí esse preposto aqui é o quê? É nos casos em que você tem uma pessoa que loca e repassa a uma outra pessoa. Então você vê muito isso no segmento médico. Então tem o prédio, aí uma pessoa foi lá e locou, né? Ele é o responsável pela locação, só que aí ele aluga salas. Então cada sala é de um preposto, ele está passando para essa pessoa. Isso é muito comum porque às vezes os médicos eles se juntam, né, eles se reúnem para ter um local de trabalho estratégico, numa boa localização e cada um trabalha naquela clínica, eles trabalham em conjunto, mas cada um tem uma especialidade. Um é odontologia, o outro é fono, o outro é psicólogo e assim por diante, tá? Então, existem essas opções. Aqui, a identificação do responsável técnico, o que é a empresa que está prestando o serviço, que tem um contrato de manutenção preventiva. Então, a gente tem aqui nome, né, razão social, SIC, CGC. Isso existe? Não, isso não existe mais. Foi substituído por um negócio chamado CNPJ, né? Mas antigamente era isso aqui. Então, hoje é CNPJ. O endereço, né, que é o endereço da empresa, o telefone, fax se considera. E aqui, registro no conselho de classe. A gente tem aqui a RT. Por que RT? Porque quando isso aqui foi feito, em 1998, a gente não tinha um CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. A gente tinha só o CREA. Tá? E os técnicos, eles ficavam dentro do CREA, mas aí houve essa separação e a criação desse novo conselho. Então, como isso aqui é de 98, então está aqui especificado a anotação de responsabilidade técnica, tá? Dúvidas sobre responsabilidade técnica. Quem é que é o responsável técnico? De novo, não entre nessa discussão, porque isso não vai te trazer retorno financeiro nenhum. É pura perda de tempo, tá? O que você tem que saber é o seguinte, esses conselhos, essas entidades,
em algum momento elas vão se resolver com relação a isso, tá? Até lá você continua usando o que você usa e se tiver algum chabu, você faz o que precisa fazer para resolver a situação e pronto. Então assim, se você é técnico, você já está no CFT, né? Você é técnico, você tem formação na área, você já tem o seu CFT, você já está emitindo as suas TRT, continua, tá? Você não perde tempo, simplesmente vai lá, contrata o engenheiro e ponto final. Tá? Você vai contratar o engenheiro e pronto, ele vai te assessorar em tudo que você precisar e acabou, entendeu? Eu acredito que em algum momento isso vai se resolver, entendeu? É, da, me- da mesma forma que tem técnico que sabe tudo e mais um pouco, né, de sistemas de climatização e tudo mais, tem muito técnico que não sabe de nada. Da mesma forma que tem engenheiro que é especialista na parte de engenharia térmica e sabe tudo e mais um pouco, tem muita gente que não sabe nada. Então, eu acredito que isso aqui ainda vai precisar de uma discussão longa. Por exemplo, eu fico vendo coisas na internet, às vezes, por exemplo, eu vi essa semana que você pode você pode conseguir uma carteirinha do CFT fazendo um curso por correspondência, por comprovação de experiência no campo, alguma coisa assim, e sem ter ido lá frequentar o curso, né, o curso técnico, sem ter feito o curso técnico. Poxa, isso é uma facilidade para quem faz, mas é péssimo para a classe, né? Péssimo para a área profissional. Eu gostaria que houvesse alguma outra coisa, por exemplo, não só isso, mas também houvesse uma espécie de licença para executar esse tipo de trabalho, né? Então, seria uma coisa a mais. Mas, enfim, isso é uma outra discussão, envolve muita coisa aqui, e eu acredito que as entidades elas vão se resolver em algum momento. Até lá, toca o barco, porque ficar discutindo isso aqui é pura perda de tempo. Então, se você é técnico, você emite a sua TRT lá e pronto. Se você não você contrata um engenheiro. Se, por exemplo, você emite a sua TRT e passou um fiscal lá e falou que não vale, que não aceita, nem perde seu tempo discutindo. Você simplesmente adota lá o prazo que ele deu para você, contrata um engenheiro, emite outro e pronto, segue o jogo, entendeu? Isso aqui não vai trazer resultado para o seu negócio. O que vai trazer resultado para o seu negócio é vender contrato, tá? Deixe que as entidades se resolva aí. Outra coisa, quando é que eu emito isso aqui? Eu recomendo emitir imediatamente após a assinatura do contrato, né? Então, assinou o contrato, fechou o contrato, tudo certinho, então aí eu recomendo você fazer a emissão da RT. Por quanto tempo eu emito essa RT? Meu contrato é de 3 anos. Não emito uma RT de 3 anos. Emito a RT de 12 em 12 meses. Então, você vai gerar um PMOC dentro de um período de 12 meses, com uma RT no período de 12 meses e todas as outras obrigações dentro daquele período de 12 meses. Então, você vai passar a ter o arquivo disso, né? O histórico, ó, o PMOC de 2023, o PMOC de 2024, o PMOC de 2025, assim por diante. Por que não emitir só uma RT logo de 3 anos? Porque o cliente pode rescindir o contrato com você, essa empresa pode mudar de cidade, essa empresa pode fechar. Então, assim, existem outras variáveis aí que você não controla, então você pode eventualmente pagar por uma RT, pagar um valor um pouco mais alto e pode ter um prejuízo na prática, tá? Outra coisa, preciso colocar o valor certo do contrato na RT? Eu recomendo que você faça isso. Eu não recomendo que você não faça nada fora da norma, fora do que é especificado. Então, se o seu contrato é de R$ 1.500 por mês, coloca R$ 1.500 por mês. Se o seu contrato é de R$ 25.000 por mês, coloca R$ 25.000 por mês. Entendeu? Pelo menos é o que eu recomendo. Isso influencia no valor que eu vou pagar para emitir a RT? Para contratar um engenheiro, o engenheiro responsável, sim e não, vai depender de quem você está contratando, tá? O engenheiro, ele pode cobrar isso de várias formas. Ele pode cobrar de você por TR, ele pode cobrar com base na responsabilidade dele, ele pode cobrar com base na assessoria que ele está te dando, ele pode cobrar com base no que ele está fazendo para você, ele pode cobrar com base no risco que ele está tomando. Então, assim, existem N variáveis nessa parte aí de emissão de ART, tá bom? Outra coisa, preciso emitir uma RT todo mês? Não, é RT dentro de um período aí de vigência do contrato, que eu recomendo sempre fazer. Aliás, de vigência do contrato não, de vigência do PMOC, né? Eu recomendo fazer aí a cada 12 meses, tá? Meu cliente tem 10 lojas, eu preciso emitir uma RT para cada loja? Sim, porque a RT está vinculada
ao ambiente, tá? À edificação. Então, você não pode emitir essa RT para uma RT só para 20 lojas que estão todas em lugares diferentes. Por exemplo, loja de shopping. Então, é uma RT para cada loja, não pode fazer de forma diferente. Esse papel aqui, eu tenho que preencher um para cada ambiente? Não. Eu tenho que preencher um só? Não, você tem que preencher um para cada equipamento. Então, para cada equipamento tem que ter uma ficha dessa, tá? Então, por exemplo, se o seu cliente tem 10 máquinas, são 10 folhas iguaizinhas dessa daqui. Se o seu cliente tem 100 máquinas, são 100 folhinhas iguais a essa. Poxa, Alessandro, mas é burocrático isso. É assim que não tem como mudar, tá? Tem que ser exatamente dessa forma. Continuando aqui, a relação dos ambientes climatizados. Aqui você vai anotar, vai preencher com as informações do ambiente. Então, vou dar um exemplo aqui de uma clínica médica, né? Tipo de atividade. Então, você coloca aqui, clínica médica. Essa é a atividade do local, tá? Desculpa, eu errei aqui. Então, aqui, ó, você tem que colocar a atividade que é exercida naquele ambiente. Então, vou dar um exemplo. O local é uma clínica médica. Mas, por exemplo, na recepção, qual é a atividade que é exercida lá? É a atividade de atendimento ao público. Então, você vai colocar aqui, atendimento. Número de ocupantes, você vai colocar aqui, número de ocupantes fixos e flutuantes. O que é isso? É a pessoa que fica lá sempre fixa e as pessoas que não estão lá sempre. Então, na recepção, tem sempre uma pessoa, que é a recepcionista, atendente, a secretária. Mas flutuante quem? É os pacientes que chegam lá no horário marcado para ser atendido. Então, você vai colocar, por exemplo, tem sempre fica 2 pessoas lá esperando. Então, no total, nesse ambiente, são 3 pessoas. Só que uma é fixa e 2 são flutuantes. Identificação do ambiente ou conjunto de ambientes. Recepção. Qual área climatizada? Lá é 5 por 5 lá. Então, você vai colocar lá 25 metros quadrados. Carga térmica. Qual a carga térmica? Como é que tem que fazer um cálculo de carga térmica? Onde está esse cálculo? Norma técnica 16401, parte 1, instalação. Então, assim, ela vai te dizer o cálculo da carga térmica. Eu sempre fiz um cálculo simplificado, que é o quê? Eu calculo 800 BTU por metro quadrado e aí depois eu coloco mais 800 BTU por ocupante, tá? Então, isso eu fazia dessa forma. Porém, você tem que levar em consideração o ambiente. Esse ambiente tem muitas fontes que geram calor. Então, por exemplo, é tudo envidraçado, bate sol o dia todo, a parede é fina, no teto não tem forro. Então, assim, tem que considerar essas variáveis, tá? Então, dê uma olhada lá na norma técnica, porque ela vai te dar também os parâmetros, né? Como faz a conta ao pé da letra. Ou você pode adotar algum cálculo mais simplificado, dependendo do ambiente, tá? Que você está trabalhando. Se o ambiente é simples, você pode trabalhar de forma simples. Agora, se você está num ambiente, uma fábrica, alguma coisa que realmente exige a exatidão, né? A certeza, então eu não recomendo trabalhar dessa forma, eu recomendo realmente fazer o projeto certinho, tá? Então, você vai preenchendo dessa forma. Então, o próximo, por exemplo, tipo de atividade, consultório, a número de ocupantes, aí fica 1 e 1, é sempre o médico e o paciente, ou o médico e o paciente, mais o acompanhante do paciente, então pode ser 1/2 de novo, identificação do ambiente, sala 2, né? Consultório 2, por exemplo. Área climatizada, aí já é menorzinho, por exemplo, sei lá, 3x3, por exemplo, 2x2, enfim, assim por diante. E aqui a carga térmica da sala. Então, o mesmo cálculo que eu sugeri, né, que é 800 BTU por metro quadrado, mais 800 BTU por número de ocupantes. Aí nota aqui, anexar projeto de instalação do sistema de climatização. Você tem que anexar o projeto. Por quê? Porque o projeto influencia. Onde está escrito isso? Lá na norma técnica, tá? Na 16401, na norma técnica 13971 e aqui também, então tem que ter. Meu cliente não tem projeto. Se você está trabalhando com um cliente que está num prédio, por exemplo, e é novo, por exemplo, ele mesmo fez, provavelmente ele tem. Se for loja de shopping, ele também tem. Se ele não tem, você tem que contratar alguém para fazer. Onde eu contrato gente para fazer isso aí? Na internet. Tranquilamente você encontra projetista. Então, assim, você pode contratar um projetista para fazer e existe locais onde você contrata uma pessoa para fazer isso bem barato. Quer ver? Já vou aproveitar e vou te mostrar. 20 pila. Tem esse site aqui, chama 20 pila. Anota aí, 20 pila. Tem outros sites
na internet. O que você faz aqui? Você contrata freelances, tá? Você contrata freelances para fazer N coisas, né? Que você precisa. Então, eu vou colocar aqui CAD aqui, eu vou escrever CAD. Deixa eu ver se vai me aparecer alguma coisa. Deixa eu ver, não apareceu nada. Deixa eu ver. AutoCAD. Aqui, ó. Eu vou fazer o seu projeto arquitetônico no AutoCAD. R$ 70. Eu vou fazer projetos em AutoCAD, R$ 20. Outro aqui, ó. Eu vou criar projetos em AutoCAD 2D, R$ 20. Eu vou fazer plantas de casas e comércio em 2D, 3D, 20. Então, assim, você passa para... Eu vou fazer seu projeto. Então, você especifica para a pessoa o que é, né? Os ambientes, você faz um desenho simples mesmo, né? No papel, assim, especifica e aí ele vai montar o projetinho aqui, tá? Agora, se você precisa de um negócio assim super completo e etc., aí eu recomendo, obviamente, você contratar um projetista da área de climatização, que ele vai saber como fazer, tá? Aí aqui tem plano de manutenção e controle. Aí aqui, de fato, você tem as atividades do PMOC. Então, você tem a descrição da atividade, a periodicidade, a data de execução, executado por quem e aprovado por quem. Esse aprovado por quem pode ser o responsável técnico habilitado, como pode ser o próprio cliente, tá? E aqui você tem, nessas rotinas, você tem elas por tipo de equipamento, tá? Então eu tenho aqui, ó, condicionador de ar do tipo expansão direta e água gelada. Aí ele vai dar aqui as rotinas. Limpar a serpentina e bandeja, verificar a operação dos controles de vazão, verificar a operação de drenagem da água, verificar o estado de conservação do isolante térmico, lavar as serpentinas com remoção do biofilme lodo, sem uso de produtos desengraxantes e corrosivos, verificar os filtros, verificar o filtro seco, ou seja, ele vai dar aqui toda a rotina. Então, no caso aqui, ó, foi o primeiro tipo equipamento de expansão direta, água gelada. Depois aqui a gente tem, ó, condicionador de ar do tipo com condensador remoto. Condensador remoto é o que? Split. Verificar, ou pode ser splitão também, né? Verificar, ou pode ser fan coil também com expansão com condensador remoto, que eu já vi. Enfim, aí é uma questão de equipamento, né? Verificar e eliminar a sujeira, danos e corrosão de gabinete na moldura da serpentina, na serpentina e na bandeja. Verificar a operação de drenagem de água da bandeja, verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete, lavar as bandejas, ou seja, aqui tem a rotina. Aí ele vai ter a rotina aqui, ó, filtro de ar, ventiladores, casa de máquinas, verificar e eliminar sujeira e água, verificar e eliminar corpos estranhos, verificar e eliminar as obstruções no retorno e tomada de ar externo, aquecedores de ar, umidificadores, ou seja, ele vai dando a rotina. O que eu recomendo fazer? Eu recomendo assim, você está fazendo split, né? Tira o que não precisa, exclui o que não precisa. Aqui não dá para você fazer isso, né? Mas você tem que fazer no Excel, no Word, e aí você pega o mesmo modelo e exclui, né? Tipo, tira essas coisas que você não usa. O que eu fiz, né? O que eu fazia na minha operação? Eu criei uma rotina que chama rotina Coringa, que era para o perfil de clientes que eu atendia. Por exemplo, eu não atendia clientes com máquinas de grande porte, né? Não atendia clientes com Chile da ar, Chile da água, não atendia esse perfil de cliente, né? Bomba, torre, não atendia, não tinha capacidade técnica para isso. Eu atendia basicamente clientes que tinham equipamentos de pequeno porte e centrais assim, fan coil, selfie, splitão, eu atendi esse tipo de cliente. Então o que eu fiz? Eu fiz uma rotina Coringa, eu peguei o que estava na portaria 3523 com o que está na resolução 09, a gente já vai ver isso, e eu peguei o que está na 13971 e somei, eliminei, tá aqui, soma isso, tá aqui, não tá aqui, entra só isso. Então eu criei uma rotina Coringa, com essa rotina eu atendia todos esses equipamentos, tá? Então assim, porque se você estiver trabalhando com split, né, você não vai colocar aqui, ó, registro de ar, dump de gravidade venezianas automáticas. Não tem esse item. Para que você vai ficar lá ocupando espaço? Então você tira, tá? Depois, outra coisa que é muito importante. Alessandro, eu tenho que fazer um desse para cada equipamento? Sim, é um desse para cada equipamento. Se o seu equipamento, se o seu cliente tem 50 máquinas, você vai precisar de 50 folhinhas dessa, tá? Não pode ser uma para todas as folhinhas, um para todos os equipamentos, ou uma dessa para cada ambiente. Por exemplo, o ambiente tem 5 aparelhos numa sala, né, num local. Eu vou fazer uma folhinha dessa só para todos. Não pode. Tem que ser uma para cada folhinha, porque tem que estar vinculado
ao equipamento, tá? Porque é a forma de comprovar que a atividade foi executada, ok? Aí, enfim, chega aqui embaixo o que temos. Observação, não é recomendado o uso de umidificador de ar por aspersão. O que é isso? É aquele que fica saindo vaporzinho, né? Que possui bacia de água no interior do duto de insuflamento ou no gabinete do ar-condicionado. Por quê? Porque umidade, poeira, né, é igual a bactéria. Você aumenta o nível de umidade dentro do local e aí você sai daquela zona de umidade recomendada, que pode trazer problemas, ou seja, deixar a qualidade do ar interior inferior para as pessoas, tá? E trazendo alguns riscos aí para o ambiente. 2. É necessária a existência de registro de ar no retorno de tomada de ar externo para garantir a correta vazão do ar do sistema. É necessário existência de registro de ar, ou seja, o que é isso? É uma veneziana com abre e fecha, vamos colocar assim. Dutos, acessórios, caixa pleno, ou seja, aqui é as rotinas aí, o que eu falei, você tem que ler aqui, ver o que tem. Se você quiser usar a minha rotina de manutenção, eu vou deixar ela disponível aqui. Como eu falei, eu só atendia sistemas assim, então eu não via muita complicação, tá? Então aqui ele vai falar dos ambientes climatizados, verificar e eliminar sujeiras, odores desagradáveis, fontes de ruído, infiltrações, armazenamento de produtos químicos, fontes de radiação, calor excessivo e fontes de geração de micro-organismos. Ou seja, a gente está falando dos ambientes, né? Então não é só lá o ar-condicionado, o ambiente também tem que ser, você também tem que cuidar do ambiente por conta disso. Então é legal orientar o cliente com relação ao ambiente estar limpo, não pode ter fontes que vão gerar aí sujeira para o ar-condicionado puxar isso e né, acumular sujeira lá dentro do equipamento, que depois, como a gente já viu, vai criar aí o ambiente perfeito para essas sujeiras, bactéria, mofo e tudo mais, tá? Torre de resfriamento, verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão. Notas, é sempre importante ler as notas aqui, ó. As práticas de manutenção acima devem ser aplicadas em conjunto com as recomendações de manutenção mecânica da norma 13971, que a gente já ouviu, né? A gente já falou. Sistemas de refrigeração, de condicionamento de ar, blá, 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 assim como os edifícios da administração pública federal, o disposto no capítulo Práticas de Manutenção, anexo 3, é uma norma específica para edifícios públicos, né? Anexo 3, práticas de projeto, construção, manutenção de edifícios públicos. O somatório das práticas de manutenção para a garantia do ar e manutenção programada, visando o bom funcionamento e desempenho térmico dos sistemas, permitirá o correto controle dos ajustes das variáveis de manutenção e controle dos poluentes dos ambientes. 2. Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatização devem ser biodegradáveis e estarem devidamente registrados no Ministério da Saúde para este fim. Viu? Você não pode fazer lá a sua solução mágica de limpeza, né? Não adianta misturar álcool com água sanitária, com detergente, com cheirinho para carro e bater lá e achar que você está fazendo a higienização do aparelho. Não pode. Você tem que ter toda essa documentação do produto, tá? E é muito fácil. Existe um negócio chamado FISCP, que é a ficha de segurança do produto químico. É só você anexar ela no seu PMOC e ela já vai estar. Ela é a comprovação que o produto é biodegradável, porque tem que estar especificado isso nela, tá? 3. Toda verificação deve ser seguida dos procedimentos necessários para o funcionamento correto do sistema de ar-condicionado, do sistema de climatização, ou seja, não pode ser feito de qualquer jeito. Recomendações aos usuários em situações de falha dos equipamentos e outra emergência. Então, o que você vai recomendar para esse usuário se o ar-condicionado falha? Primeiro, entrar em contato imediatamente com a empresa e abrir um chamado técnico. 2. Abrir as janelas. 3. Não fazer reuniões de portas fechadas. Não permitir que muitas pessoas fiquem de forma acumulada. Abrir portas e janelas e tudo mais. Já falei. Você pode colocar, em caso de emergência, ligue para o SAMU, e assim por diante. Então, assim, você tem que criar aqui a recomendação. Anexo 2. Classificação dos filtros de ar utilizados em ambientes climatizados, conforme recomendação normativa. Essa recomendação normativa é da SBCC, Sociedade Brasileira de Controle e Contaminação, tá? E aí a gente tem aqui filtros grossos, filtros finos, filtros absolutos. Quem entender sobre filtro, né, é só entrar numa empresa de filtro. Vamos lá, filtros
Vou colocar aqui, filtro de ar classe G4. Ó, já até apareceu aqui. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Olha lá, Airlink Filtros, né? A primeira empresa que me apareceu aqui. Aí você entra no site da empresa, filtros industriais. Deixa eu ver, segmentos. Aí já tem até aqui, ó, categoria, legislação e manutenção de ar, climatização, sistemas de ventilação, ar-condicionado e refrigeração, filtro de ar. Ou seja, ele mesmo aqui tem todas as questões dos deixa eu ver aqui, ó, filtros. Entra aqui nos filtros. Aqui, tem, como você pode ver, tem toda aquela infinidade de filtros. Então, quer aprender sobre filtros? Olha aqui no site de quem fabrica filtro. Liga lá, pergunta para a pessoa se eles têm algum material de apoio, etc. Até provavelmente você vai ter que comprar, né, você vai ter que comprar os filtros, né, o Amanta filtrante para utilizar nos seus clientes. Mas lembrando que você tem que usar dentro da norma e provavelmente eles fabricam isso dentro da norma, tá? Não é feito de qualquer jeito. Notas aqui, métodos de ensaio. Classe G, aqui é o método que foi utilizado aqui para testar a eficiência dos filtros, tá? Então aqui, teste gravimétrico conforme, aqui já é uma outra associação dos Estados Unidos. E aí, outras coisas que ele segue, né? 2, para a classificação das áreas de contaminação controlada, norma técnica 13.700, junho de 96, baseado no padrão federal dos Estados Unidos, e SBCC, Sociedade Brasileira de Contaminação. Então, é isso aí, cara, gente. Não tem muito segredo, tá? É mais assim, a preparação da empresa, preparar a documentação da empresa, ter toda a documentação e fazer o preenchimento correto, programar as atividades, depois executar as atividades, tá? Vamos ver agora a resolução 09, tá? E depois que a gente vê toda essa parte da legislação, a gente faz aí o preenchimento do PMOC para vocês verem na prática como é que fica, tá?